Olá pessoal do CF Notícias, eu sou a Fabiana Milanês e hoje eu estou aqui para lançar um livro, A Última Viagem. Eu queria contar para vocês um pouquinho como é que nasceu esse livro. Esse livro nasceu de um momento muito verdadeiro, meu, mas também muito dolorido, muito delicado. Foi quando a minha mãe descobriu um câncer de intestino no início do ano passado. E aí, cuidar de quem está doente também adoece. Se a gente não está preparado, se a gente não tem manual de instruções, a gente não sabe como é que a gente faz, muitas vezes a gente quer salvar, a gente quer fazer mais do que poderia e esquece da nossa própria trajetória. Então esse livro, o meu desejo com ele não é só para quem cuida, mas ele é também para quem precisa dessa ajuda, para quem precisa entender que não precisa se abandonar. Então é assim, gente, olha, às vezes a gente acha que salvar alguém a gente aprendeu na sociedade que é bonito, que é generoso. Mas muitas vezes a gente acaba deixando de lado nossa própria jornada. Então, seria interessante que vocês pudessem compartilhar esse livro com mais pessoas. Ele não é só para quem cuida, mas para quem já cuidou, para quem está se despedindo de alguém e para quem quer se reconectar com a sua própria história. Então, fica aí o convite para que vocês possam folhear esse livro. São 120 dias, né, de um diário onde eu precisei lidar com as minhas emoções. É um turbilhão quando a gente está nesse momento de família, não é? Às vezes dá até confusão na família, porque a gente não sabe quem é o responsável, mas é um turbilhão que muitas vezes a culpa é aquela que fica lá no banco da frente. A gente sente culpa porque a gente está cansado, a gente sente culpa porque a gente não sabe o que fazer, a gente queria fazer mais e não consegue. A culpa vem acompanhada de outros sentimentos, né, de outras emoções. E esse livro me salvou, porque foi através dele que eu escrevi um pouquinho por dia, todos os dias, para lidar com esse turbilhão de emoções que se passava aqui dentro. Então, fica o convite para vocês. Eu vi também no seu material, você fez pelas suas anotações, né? Isso. Como foi o processo de pegar um livro, alguém incentivou mais? Não, eu vi que eu precisava lidar com essas emoções, né? Então, como eu indico para os meus clientes a escrita terapêutica, eu comecei a fazer isso no meu dia a dia. Então, todo dia eu escrevia um pouquinho. E aí, depois de acho que uns 90 dias, eu falei, olha, eu percebi que tinha muita gente passando pela mesma situação que eu. E aí eu pensei, por que não isso virar um livro e ainda ajudar outras pessoas que às vezes não tem coragem de falar que está cansado, que não queria estar ali, que deve existir uma outra maneira. Então, às vezes, levar essa mensagem para o mundo, o outro fala, não estou sozinho, né? E aí ele fala, também sinto isso. E eu posso sentir, porque às vezes a gente não se permite sentir, porque é errado, né? Porque aquela pessoa está doente e ela precisa de ajuda. E ela tem a dor real, a dor física, a dor que sai lá nos exames. Mas a dor de quem cuida ela é invisível. Ela é uma dor que a gente esconde, tenta ser forte, mas é pesado. É pesado estar ali e não pedir ajuda. Então, eu gosto de falar que esse livro é sobre autorresponsabilidade. Não é para vitimizar o cuidador que, de alguma maneira, se viu ali naquela situação que ele não esperava, mas é para ele olhar para a forma como ele ajuda e para a forma como ele se abandona. Foi assim que surgiu esse livro. E da transição das suas anotações para o livro, tem muita diferença, adaptou muita coisa. Olha, eu peguei o tema central de cada dia e tentei colocar de uma forma que o leitor entendesse, né? Porque é como se eu pegasse a leitura ali de qualquer jeito sobre as minhas emoções, o que eu estava sentindo, o que tinha acontecido no dia, mas aí eu pensei, o leitor não vai entender nada. Então eu comecei a adaptar, explicar o que eu estava falando, quem eram os personagens daquilo que eu estava falando, o que tinha acontecido naquele dia. E foi bem interessante, porque revisitar todo esse diário também trouxe muitas emoções de novo, né? Foi interessante. Foi bem... Assim, como você sente hoje o lançamento do seu livro, aqui na livraria da Viva, Uf, nervosa?
Olha, super nervosa, mas tô super feliz, muito feliz mesmo, porque a primeira pessoa que comprou esse livro foi uma médica, e eu não conheço, né? Ela viu meu depoimento no Insta, que eu falando do livro, meu convite, e ela comprou. Então, eu percebi o quanto esse livro pode ajudar essa área, né? A área da saúde, o quanto a gente pode levar esse conhecimento e essa reflexão. Esse livro não traz respostas, ele traz reflexões para que a gente possa pensar como é que a gente vai fazer no futuro. Porque hoje eu posso estar cuidando de alguém, mas amanhã eu posso estar sendo cuidada, né? Então, como é que eu posso, o que eu posso fazer para ter mais autonomia a cada dia? Não, o que eu estou fazendo hoje para ter mais autonomia no futuro, né? Então, essa é a reflexão que eu gostaria que ele trouxesse também.